Essa semana eu fiz uma coisa diferente e pedi pro pessoal lá no Instagram votar em qual camisa eu devia usar, né? Na verdade era pro jogo dos Patriots que ia ter, qual camisa do meu time eu usava. Vocês escolheram a do Gronkowski, um dos maiores tight ends da história da NFL. Eu realmente acho essa camisa maravilhosa. Hoje vamos falar sobre a semana 4 que chegou ao fim, um baita de uma semana da hora, cheia de coisa legal rolando. Tivemos esse jogo maravilhoso aqui e depois da vinheta eu vou falar um pouco de cada um dos jogos da semana, pra você ficar sabendo tudo que rolou nessa rodada, que foi muito da hora. Começamos no Thursday Night Football entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Os Eagles ganharam de 34-27. O jogo foi bom, mas teve lesões que foram bem sérias. Pra vocês terem uma ideia, foram duas macas apenas nesse jogo, que é uma coisa rara de ver. O Jamal Williams, running back dos Packers, e o Avonte Maddox, o cornerback. Os Eagles fizeram um bom jogo, mas o erro maior foi dos Packers, que em situações de primeira pra gol tentavam passar a bola 4 vezes e não tentaram correr nenhuma vez com o Aaron Jones, que é simplesmente um dos melhores running backs que eles têm. E ainda faltando 25 segundos, o Aaron Rodgers fez uma interceptação. E a história é interessante porque o Avonte Maddox saiu com uma lesão pesada do próprio jogador do time dele, ficou um tempão colocando ele na maca, o que foi muito triste. E aí o cara que substituiu ele era um cara chamado Craig James, que estava no Practice Squad no começo da semana passada, entrou no time, substituiu ele e graças ao desvio que ele deu na bola, os Eagles conseguiram fazer a interceptação, dando a vitória desse jogo. E o Davante Adams aí, o destaque de que ele teve o melhor jogo da carreira em jardas com 180 em apenas um jogo. Foi bem bacana mesmo ele saindo com uma lesão. Chegamos no domingo em que o primeiro jogo aí que eu vou dar um destaque é Tennessee Titans 24-10 contra o Atlanta Falcons. Fora de casa, os Titans deram um show fora de casa, fazendo os Falcons passar vergonha e passar muito a bola, na real. Eles neutralizaram muito o jogo corrido, então o Matt Ryan teve que passar muito a bola sem resultado. O Mariota fez um baita de um jogo, 3 touchdowns só no primeiro tempo, e o destaque aqui fica pro primeiro jogo dos Titans nessa temporada em que o Mariota não foi sacado. Ele foi sacado 17 vezes nesses primeiros 3 jogos, e além disso, é claro, mais um jogo ótimo do corredor, o Derrick Henry, correndo muito bem. E agora começa a ficar preocupante, Falcons agora 1-3. New York Giants ganhou mais uma, segundo jogo seguido do Daniel Jones, segunda vitória seguida. Ele teve bons passes, boas corridas, não foi tão bom como semana passada, é claro. Os Giants ganharam 24-3 dos Redskins, que testaram o Dwayne Haskins. O Case Keenum saiu na metade do jogo e foi muito ruim pro Dwayne Haskins, que teve 3 interceptações, sendo uma delas retornada para touchdown. Foi bem mal, os Redskins agora 0-4, e isso é pesado, colocar um cara que é iniciante para fazer o seu primeiro jogo e ele ter um desempenho ruim, isso acaba com o emocional. Los Angeles Chargers deu a lógica, ganhou dos Dolphins por 30-10, sem muita surpresa. O legal foi que o Philip Rivers foi um dos melhores quarterbacks da rodada, nenhum punch de Los Angeles, e fica claro que o problema dos Dolphins não é o Josh Rosen. O Josh Rosen é bom, cara, mas tá tudo muito ruim. Os Dolphins estão 0-4 e além disso tem o maior diferencial de pontos feitos para tomados em 4 semanas na história da franquia. Oakland Raiders venceu o Indianapolis Colts por 31-24 num jogo bem legal em que o Josh Jacobs, selecionado na primeira rodada desse draft desse ano, provou que é muito talentoso. Ele bateu o recorde do time em jardas corridas nos primeiros 4 jogos dele. Os Colts estavam desfalcados sem o T.Y. Hilton e sem o Devin Funchess, e ainda tem um destaque horrível para um dos jogadores mais violentos da NFL, que é o Vontaze Burfict. Fez uma pancada, capacete com capacete, absurdamente desnecessária no jogador dos Colts e foi expulso para o resto da temporada. Não é a primeira vez que ele faz isso, o cara é praticamente um criminoso e é ótimo que ele não vai jogar. De verdade, procura alguns lances desse cara para vocês verem o quanto ele é horrível. Carolina Panthers fez um jogo pegado com o Houston Texans e saiu com a vitória 16-10. Foi pouco ponto, é aquele negócio de defesas bem fortes. O destaque fica de novo pro Kyle Allen, que é o quarterback que substituiu o Cam Newton, mas dessa vez ele errou bastante. Ele foi sacado e em 3 sacks ele flambou a bola em 3 vezes, mas ele cumpriu o papel, conseguiram sair com a vitória. Dependem bastante do Christian McCaffrey, como era de se esperar, mas tá indo bem. O Deshaun Watson foi sacado 6 vezes, o que mostra que mesmo com uma adição importante esse ano que foi pego no draft, os Texans continuam tendo problemas com a linha ofensiva. Foi frustrante porque os Texans provocavam turnovers, ou seja, pegavam a bola,
mas não capitalizavam, não conseguiam fazer a pontuação. Kansas City Chiefs venceu o Detroit Lions em um baita jogaço, acertei muito colocando essas camisas aqui, porque foi muito legal. 34-30 para os Chiefs, mas que jogo dos Lions, cara. O Matthew Stafford fez 3 touchdowns, enquanto o Mahomes não fez nenhum passe para touchdown. O Matthew Stafford passava a bola muito bem, e o seu corredor, o Kerryon Johnson, ele fez mais de 100 jardas, e ele ia fazer um touchdown ali na linha do gol, quando ele sofreu um fumble que foi retornado para touchdown pelos Chiefs. Isso já diminuiu bastante a moral aí do Detroit Lions, mas a verdade é que o Mahomes teve muita dificuldade, cara. As armas que ele normalmente usa, não conseguiu usar por mérito da defesa dos Lions, que foi muito legal. A jogada da rodada pra mim fica por conta de uma jogada do Travis Kelce, um lateral que ele fez muito legal, muito difícil, porque bola assim é fumble se cair no chão ou se ele errar o passe. Mesmo assim deu certo e foi muito legal. E para fazer o touchdown da vitória no final, os Chiefs até precisaram converter quarta descida, só para mostrar o quanto o Matt Patricia tá fazendo um trabalho legal lá em Detroit. Os Chiefs continuam invictos, 4-0. Os Browns finalmente tiveram aquele jogo que tava esperando os Browns desde o começo dessa intertemporada. Os Browns ganharam dos Ravens de 40-25 e finalmente o ataque encaixou muito bem. O Nick Chubb fez 165 jardas e 3 touchdowns, e o jogo de recebedores também foi muito bom, com o Jarvis Landry fazendo 167 jardas de recepção. O Lamar Jackson teve 2 interceptações, 4 sacks, apesar das boas corridas. Aquele gás que ele tava no primeiro e no segundo jogos começaram a cair bastante. Os Patriots e os Bills fizeram esse último jogo aí da faixa das 2 horas da tarde, foi bem pegado. Os Patriots ganharam de 16-10, seguem invictos, mas que jogo difícil pro time de New England, cara. Os 4 setores do jogo, ataque dos Patriots e ataque dos Bills foi uma desgraça. A defesa dos Patriots foi maravilhosa e a defesa dos Bills também foi impressionante. O ataque foi neutralizado dos Patriots. O Brady fez o 5º pior jogo da carreira dele em rating de passe na carreira. O Tom Brady tá em 20 anos de NFL. Os Bills, se tivessem um ataque um pouco mais forte, eles ganhavam esse jogo, porque apesar de provocar turnovers, eu sinto que a defesa dos Patriots cedeu mais jardas. Sinto não, porque estatisticamente também. A questão é que o Josh Allen, o quarterback, ele foi muito mal depois de 3 interceptações e ainda saiu machucado. Quem substituiu ele foi o Matt Barkley, que foi bem melhor, mas não a ponto de pontuar muito pelo time. O Frank Gore foi o destaque da partida, voou, chegou a 15 mil jardas na carreira, e a verdade é que quem ganhou o jogo foi a defesa dos Patriots, que conseguiu ganhar ponto com punch bloqueado e provocando turnovers. Patriots invictos ainda com 4-0. Na faixa das 17 horas, o jogo mais legal que tivemos, que é o jogo da miniatura do vídeo aí, foi Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Quem diria que os Buccaneers, time que tava tão ruim essa temporada e ainda tá bem ruim, quando a gente vê os 3 primeiros jogos, vamos ver a partir de agora, ganharam dos Rams de 55-40, ganharam do time do Super Bowl, cara. A questão é que o Jameis Winston teve 4 passes para touchdown, ótimos passes no jogo, foi realmente um jogo melhor, mesmo ele ainda sendo um cara com problemas ali pra pocket e pra conseguir tomar decisões rápidas e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia de como a defesa dos Bucks mudou tudo, o Jared Goff passou pra mais de 500 jardas e 68 passes tentados, mas ele teve 3 interceptações também, interceptações muito importantes, aliás. O Todd Gurley tem uma coisa muito boa que finalmente mostrou que parece estar saudável, fez 2 touchdowns corridos e corridas interessantes também. Os Bucks começaram já muito mais fortes, abriram 21-0 e a defesa brilhou quando mais precisava, principalmente Ndamukong Suh enfrentando seu antigo time e o Shaquille Barrett, que voaram. Inclusive o Ndamukong Suh fez a pick six da vitória, interceptação retornada para touchdown. Os Rams não estão mais invictos e os Bucks nunca na vida, na história do time, tinham feito 55 pontos, isso foi bem legal. Seattle Seahawks dominaram contra o Arizona Cardinals e ganharam por 27-10 em um jogo bem bacana, em que finalmente os Seahawks mostraram um potencial muito grande que já estava vindo aos poucos aí. O Chris Carson correu bem, mas o destaque do ataque dos Seahawks aí fica pro tight end Will Disley, que recebeu vários passes e fez touchdown. O Murray, primeira escolha geral do draft desse ano nos Cardinals, ele tá engrenando, ele fez boas corridas, mas ele ainda é muito cru, cara. Ele fez alguns passes, teve um inclusive que foi defletido, né, rebatido pelo Jadeveon Clowney, que fez uma interceptação retornada para touchdown. Os Cardinals ainda não ganharam, estão 0-3-1, enquanto ainda erraram 2 field goals para piorar ainda mais a situação.
Chicago Bears e Minnesota Vikings fizeram um jogo aí de disputa de divisão que foi bem bacana e os Bears saíram com a vitória 16-6 graças à forte defesa que finalmente apareceu de vez, cara. Foi a rivalidade clássica. O lado ruim ou bom pros Bears é que o Trubisky saiu machucado e o Chase Daniel foi muito melhor que ele e tá na hora dos Bears testarem mesmo o Chase Daniel, porque o Mitchell Trubisky não é nada bom, cara. Isso já tá confirmado, ele não vai ajudar os Bears. Mas a defesa foi essencial pra vitória, principalmente por ter neutralizado o Dalvin Cook, um dos melhores running backs da temporada, running back dos Vikings. O Kirk Cousins, voltou a pipocar, não fez um bom jogo e não deu pra Minnesota. Jacksonville Jaguars ganhou dos Broncos no estouro do relógio, 26-24. A defesa dos Broncos finalmente fez um bom jogo, Von Miller fez o primeiro sack da temporada, Bradley Chubb foi bem, mas ele quebrou o joelho, ele rompeu o ligamento cruzado anterior que tira ele da temporada, é o famoso ACL, né? E é muito triste porque o Bradley Chubb é muito importante, então essa defesa que tinha engrenado parece que vai ter problemas agora de novo. Os Broncos conseguiram sacar o Minshew por 5 vezes, cara, o que é muito legal. Falando do Gardner Minshew, o cara continua indo muito bem. Além do meme, que ele é um cara muito da hora, a verdade é que ele tá jogando muito, cara. Ele fez o touchdown mais bonito da rodada pra mim, vocês estão vendo aí. E além disso, o Fournette fez o melhor jogo da carreira dele com 225 jardas. Os Jaguars, como eu falei, ganharam no relógio fazendo field goal. E o ataque dos Broncos foi interessante, mas cada vez mais eu vejo que o Joe Flacco não é a melhor opção. O domingo terminou com um Sunday Night Football bem de boas, assim, entre New Orleans Saints e Dallas Cowboys, em que os Saints ganharam de 12-10, sem fazer nenhum touchdown, cara. Os Saints fizeram 4 field goals apenas, isso só aconteceu pela última vez em 1998, e foi o típico jogo de defesas. Defesas muito fortes, a defesa dos Saints neutralizou o Dak Prescott, foi bem difícil de ele conseguir conectar, e a verdade é que os Saints estão sobrevivendo sem o Drew Brees, cara. O Teddy Bridgewater não é um quarterback ideal, longe disso, mas sem o Drew Brees eles têm que fazer o que dá. Ele tava lá na sideline agoniado muitas vezes, a esperança é que ele volte antes da semana 3, e a defesa do Saints foi tão o destaque que o passe final tinha 4 marcadores em cima do Amari Cooper. O jogo foi parado, mas foi interessante de se ver, e os Cowboys foram neutralizados, o que foi um problema, porque o ataque estava realmente muito forte. Por último, o jogo que fechou a rodada foi o Monday Night Football entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers em Pittsburgh, em que deu a lógica. Os Steelers jogaram muito melhor, fica cada vez mais preocupante a situação dos Bengals aí, que estão lutando bastante por uma first pick aí no draft. E o Andy Dalton fez bons passes, mas o destaque ficou pro Mason Rudolph, que fez um bom jogo. É claro que os Steelers estão dependendo muito de Wildcat, que é quando outro jogador além do quarterback recebe o snap, passes curtos e tudo mais, mas tá funcionando. Os Steelers tiveram a primeira vitória e uma boa vitória aí por 27-3. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a ESPN ainda não divulgou o horário, os jogos que eles vão exibir na semana 5. A verdade é que eu tenho que gravar com certa antecedência, então a certeza é que eles vão transmitir os jogos de prime time, como sempre e são eles o Thursday Night Football entre Rams e Seahawks, que é muito bacana. No domingo eles sempre transmitem um jogo às 2, um jogo às 5, e aí tem o Sunday Night Football entre Colts e Chiefs, que vai ser bem legal, e o Monday Night Football entre Browns e 49ers, os 49ers tentando se manter invictos aí, porque só sobraram 3 times invictos, Patriots e Chiefs e San Francisco 49ers, quem diria, cara. E é isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, boa semana 5 para você, fica ligado no canal que tem bastante conteúdo legal rolando nessa semana. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!